pessoal, a paz, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o mundo espiritual. Bom, nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo e nós sentimos o mundo, nós sentimos a realidade através de uma alma. Então nós temos o mundo físico e nós temos o mundo espiritual. Algumas literaturas falam de 7 céus, 5 céus, mas eu vou me ater aos teólogos que falam sobre 3 céus, que fala que existe o primeiro céu, que é esse mundo físico, aqui que você está vivendo, esse mundo natural, digamos assim. Tem o segundo céu, que é onde estão os anjos e demônios, que é o mundo espiritual, onde acontecem as batalhas espirituais. E que tem o terceiro céu, que é o trono de Deus, que é o paraíso, onde Deus mora com os anjos e que não tem acesso para todo mundo, digamos assim. Então esse mundo espiritual está muito relacionado com o mundo físico, mas ele é um mundo paralelo, ele é um mundo diferente. Ele tem as próprias leis deles, ele tem as suas próprias medidas. Então, por exemplo, aqui no mundo físico a gente tem uma linha do tempo, a gente tem passado, presente, futuro, mas no mundo espiritual não, tudo acontece ao mesmo tempo. Ou então aqui a gente mede as coisas em centímetros, em milímetros. Lá no mundo espiritual é totalmente diferente, Por exemplo, Deus, que ele habita nessa dimensão, ele é um Deus onipresente, onipotente, mas ao mesmo tempo ele vem morar dentro da gente. Como assim? Deus grande, mas ele cabe aqui dentro da gente, Então as coisas espirituais elas são elásticas. E até mesmo a questão do tempo, ele é diferente na região espiritual. Então, por exemplo, a gente vê que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, no mundo espiritual, às vezes uma coisa que aconteceu há milênios, ali é como se tivesse acontecido agora, Então, o mundo espiritual sempre tem suas próprias leis e as suas próprias formas de funcionamento. E até mesmo por isso que a gente estuda bastante a Bíblia, porque a Bíblia fala muito de como funciona o mundo espiritual, de como as coisas funcionam lá, por isso que a gente lê e a gente estuda para a gente conseguir entender e acessar esse mundo espiritual. Então o que acontece? Nós seres humanos somos corpo, alma e espírito. E apesar que a gente está vendo aqui, o nosso espírito ele está o tempo todo em contato com essa realidade. O que acontece é que às vezes a gente não percebe, a gente não tem essa percepção. Mas enquanto eu estou falando com você agora, o teu espírito está acessando alguma região celestial, alguma região, enfim, do segundo céu. Então, enquanto a gente está, às vezes acontecendo algo aqui no físico, muitas outras coisas podem estar acontecendo aí no seu espírito, no ambiente espiritual ao seu redor. 2 Reis 6, 15 e 17, fala assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque são os que estão conosco mais numerosos do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então o que aconteceu aqui? Esse profeta falou assim: olha, peço que abra os olhos. Então, quando ele abriu, que olhos são esses? São os olhos espirituais, Então, assim como nós temos olhos físicos, ouvidos físicos, boca, tato, nós temos um corpo espiritual, E esse corpo espiritual também tem olhos, também tem ouvidos, também tem um coração, O mundo físico ele é muito relacionado assim com o nosso mundo espiritual. É tudo muito conectado. Para exemplificar um pouco, não sei se vocês já ouviram falar, mas em Hollywood tem muitos ocultistas e eles colocam muitas coisas ocultistas nos filmes. Então até eu já vi várias pessoas falando isso, até quem tem visão aberta fala assim: olha, aquele demônio que eu vi no filme. Isso já aconteceu comigo também, de eu sonhar com coisas espirituais e ver em filmes. Então o pessoal de Hollywood sabe o que está fazendo. Eles sabem o que eles estão colocando lá nos filmes. Então tem alguns filmes que eu já assisti que eu fiquei pensando, eu falei, caramba, isso daí tá muito relacionado com o mundo espiritual. Então, um desses filmes aí para vocês entenderem é a questão do Stranger Things, que tem o mundo invertido. O que é? Ele é um mundo paralelo, parecido, relacionado com o mundo físico, mas tinha uma portinha ali, e você entrando ali tinha alguns seres. Então isso é parecido com o mundo espiritual. Nós temos o mundo físico aqui, nós temos o mundo espiritual com seres diferentes e coisas diferentes acontecendo, e tem essas portas
dimensionais que as pessoas acessam para entrar aí nesses mundos. Um outro exemplo, o multiverso da Marvel. É mais ou menos isso, só que com a diferença que não são vários vocês em outros universos, mas são vários universos e é você mesmo acessando aquele universo, aqueles outros universos, né, aqueles lugares espirituais. Então, o mundo espiritual, ele é feito de lugares, né? Então, pode ter muitos lugares. Então, ao mesmo tempo, você pode estar acessando vários lugares ao mesmo tempo. Então, no físico, eu estou acessando somente um lugar, mas o meu espírito pode estar ao mesmo tempo acessando vários lugares. Isso se relaciona muito com outro filme, que é Tudo ou Todo Lugar ao mesmo tempo, todas essas coisas. Enfim, se você não assistiu esse filme, nem perca seu tempo. Mas se você assistiu, esse filme tem uma parte ali que é exatamente isso que acontece, que a personagem principal, ela tá conversando com uma pessoa de uma repartição pública, uma mulher, não sei se é INSS, o que é aquilo, mas ao mesmo tempo tem uma parte dela ali conversando e tem um outro eu dela, uma outra parte da consciência dela em outro lugar conversando com outro personagem num armário, algo nesse sentido. Então é mais ou menos assim. Mas ela estava consciente daquilo, né? Então às vezes nós não estamos conscientes, às vezes estamos paradinhos aqui, mas o nosso espírito está fazendo outras coisas que nós não temos consciência. Ainda sobre o mundo espiritual, um outro filme bem legal é o Interestelar. Tem uma parte que o protagonista ali, ele tá em um cubo, ele consegue acessar uma espécie de, não sei se é túnel de minhoca, o que é, mas é um negócio com 4 dimensões, e ele ali naquela dimensão, ele vê passado, ele vê presente, ele vê futuro, ele vê tudo ali, e do futuro ele consegue acessar o passado, né? Então o mundo espiritual é mais ou menos isso, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo ali, então não tem uma linha do tempo no mundo espiritual. Essa linha do tempo a gente tem aqui no mundo físico, né? Então isso está relacionado também com a série Loki, no qual tem a linha do tempo sagrada, que no caso é essa, que tem passado, presente, futuro, mas aí tem aquelas outras ramificações, aqueles outros universos que é um pouco o mundo espiritual. Então tem várias outras coisas acontecendo, mas tem essa linha do tempo sagrado, digamos assim, tem essa linha do tempo física aqui, que tem que é linear, né? Mas o mundo espiritual, ele não é linear, ele não tem essa linearidade, é tudo ao mesmo tempo. Então, os seres espirituais, demônios, anjos, eles veem essa realidade. Então é por isso que eles sabem coisas do futuro ou sabem coisas do passado, porque o mundo espiritual, ele tem esse acesso, a gente consegue ver ali no mundo espiritual essas coisas do passado e do presente, porque é tudo junto, né? É só aqui no mundo físico que a gente tem essa linearidade. Bom, essa foi uma introdução do que é o mundo espiritual e um pouquinho de como ele funciona. E agora no próximo vídeo nós vamos falar sobre lugares espirituais. Seria isso, Deus abençoe e até a próxima.